Salve, salve, nação, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo massacrou, atropelou, né? O Vasco da Gama por 4-1. Só no primeiro tempo já tava 4-0. No segundo tempo o Flamengo tirou o pé, já pensando no jogo de quinta-feira diante do Racing pela Libertadores, né? Vambora com mais uma análise aqui, mais um react também do Mauro César Pereira e do Benjamin. Benjamin Bach falou muito bem sobre esse passeio do Flamengo em cima do Vasco da Gama, né? Abre aspas, parecia a Alemanha. É, a situação do Flamengo tá melhorando, hein? Mas para se concretizar, né, tem que vencer o Racing na quinta-feira. Então, vambora para mais um react, né, do Mauro César Pereira e do Benjamin Max sobre essa vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama por 4-1. Massacre! Triturou, passou o trator. Vambora para mais um vídeo e vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E seu comentário é muito importante, né? Crédito ao canal do Mauro César Pereira e ao canal do Benja. Créditos para eles e vambora para o vídeo. A nossa live, depois dessa partida absolutamente incomum, inusitada, estranha, né? O Flamengo venceu o Vasco por 4-1, com 4 gols no primeiro negócio normal, né? Um clássico, 4-0 na metade. E não foi 4-0 até o final, porque arrumaram dar um pênalti para o Vasco no segundo tempo, que eu vou te contar, esses pênaltis que os caras marcam aqui no Brasil. Aí no Brasil, que eu não estou no Brasil hoje, então aí no Brasil é brincadeira. Estou aqui hoje em Portugal, a caminho de Istambul por 4-1. Muita gente reclamando, pô, o Flamengo podia ter forçado, feito mais gols. Pois é, gente, é aquela coisa, né? No segundo tempo, o Flamengo administrou o resultado, e aí o torcedor precisa entender também o contexto, né? O Flamengo tem um jogo quinta-feira contra o Racing vinha numa sequência horrorosa na Argentina, mas empatou com o Defensa e Justiça fora de casa, venceu o Banfield por 2-0 nesse sábado em casa. O time deu uma reagida, vem bem na Libertadores, mesmo quando não tem jogado bem, tem conseguido os resultados, já está virtualmente, já está classificado, inclusive, então virtualmente, e deve ser o primeiro da chave. O Flamengo precisa vencer o Racing na quinta-feira. Então, eu achei perfeitamente natural que os jogadores reduzissem ali a intensidade no segundo tempo. Não foi 4-0 porque a arbitragem inventou um pênalti ali que não houve rigorosamente nada, né? E com isso o Vasco pôde descontar, mas a vitória já estava assegurada. Isso vai acontecer mais vezes, não com o Flamengo, mas com qualquer equipe que consiga um placar elástico no primeiro tempo ou até o começo do segundo, tendo muitos jogos pela frente, a tendência é tirar o pé. E no domingo, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio. Então são 2 jogos aí importantes, né? O Grêmio no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro, no Maracanã, na quinta-feira o Racing. Esse jogo é o jogo que o Flamengo vencendo, ele fica já virtualmente classificado, talvez até matematicamente, e aí não precisa se preocupar mais com relação a Libertadores. O primeiro lugar é muito difícil de ficar, de alcançar, mas pelo menos assegurar a classificação, que é o mínimo, né? A campanha da Libertadores é fraca em relação àquilo que se espera desse elenco do Flamengo. Aí tem gente achando que a ausência do Gabigol foi boa para o Flamengo. Gente, por que tem que comemorar a vitória do seu time desmerecendo um jogador tão importante? Ele não jogou, o time venceu. Em 2019, o Flamengo fez um 4-1 no Corinthians, mesmo placar de hoje, do Maracanã, sem o Gabigol. O Bruno Henrique meteu 3 e um do Vitinho, se não falha a memória. Eu estava nesse jogo, inclusive. Nem por isso o Gabigol deixou de ser importante e voltar ao time. O Gabigol é titular, é um jogador importante, é um cara que tem tanta história no Flamengo, muitos gols decisivos. Aí os caras já querem desmerecer o cara. O Flamengo tem elenco, né? Tem elenco. O Pedro hoje nem fez um grande jogo. Renata Lee e o Fábio Bani, o Wesley está evoluindo. Será que ele pode continuar como titular? Valeu, Fábio. Obrigado pela mensagem. Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o garoto, eu sempre digo isso, ele é muito jovem, muito afobado, não está preparado, mas as circunstâncias forçaram que ele fosse jogando, e o Sampaoli parece preferi-lo, mesmo sendo um jogador inexperiente, ainda faltando muito para amadurecer, porque ele realmente ele é ofensivo, ele quer um lateral que ataca. E o Varela é menos, e também não está em forma, tal, sem ritmo de jogo, ele está jogando. Hoje ele faz uma boa tabela com o Arrascaeta no gol do Gerson. Toca, recebe, até o Arrasca receber o segundo passe do Wesley num período assim de alguns segundos, né? E encontrar a liberdade, ele põe o pé em cima da bola, dá aquela roladinha assim para ajeitar e
faz o cruzamento na cabeça do Gerson, que aponta e se projeta para a área para fazer o cabeceio completamente livre. Um horror a defesa do Vasco. Gente, quando o Gerson se projeta, é obrigação o jogador se colocar entre o objetivo final dele, que é a região da área onde ele pretende cabecear a pelota. O cara tem que ficar no meio do caminho para cortar essa trajetória, para ele não correr livre. Você se depara com o marcador, você vai fazer o quê? Vai desviar, tal, você perde tempo. Mas nem isso fizeram, muito menos pular para disputar uma bola na cabeça com o jogador do Flamengo. Muito fácil. Aquele momento foi um momento realmente de um Vasco completamente entregue. Enfim, se o Flamengo não tivesse o quinta-feira contra o Racing, enquanto o Grêmio, ok, que aí eu, né? Mas segunda, quinta e domingo. Se o Flamengo tivesse jogo só domingo contra o Grêmio, olha, eu acho que ia forçar mais no segundo tempo e talvez o placar fosse ainda mais elástico. O Vasco muito mal. Muito mal. O trabalho do Barbieri é medonho, medonho. 9 dias só treinando, gente, para não apresentar nada, nada. O Vasco não mostrou nada de positivo, nenhum progresso, nada. Presa facílima para o seu maior rival no primeiro tempo. Realmente complicado. Mas eu acho, sim, o Fábio, que o Wesley aos pouquinhos está conseguindo mostrar evolução e tentando se firmar. Sempre, repito, muita calma, jogador muito jovem, que nem o caso do Varela, que já é um jogador de 30 anos. O Varela, o Pulga, ninguém queria, agora estão apaixonados por ele. Eu não acho que o Varela vai despertar grandes emoções e corações apaixonados pelo seu futebol. Acho. Mas ele pode, amanhã ou depois, fazer 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos, cumprir um bom papel e mostrar que ele pode ser um jogador útil e a torcida passa a respeitá-lo. Teve poucas oportunidades, né? E assim, teve poucas oportunidades, né? E assim, é bom, eu acho bom você ter laterais de diferentes características. O Wesley, o garoto, assim como o Mateuzinho, que está com a perna quebrada, né? São jogadores mais de buscar o ataque, atacar para buscar o fundo. O Wesley até início um pouco tímido, mas contra o Cruzeiro fez uma ótima jogada no lance do gol do Flamengo. O fato é que assim, é bom ter um lateral também que sabe marcar, formar uma linha de 4, que apoia na boa, mas que compõe em determinadas situações. Se te dá mais diversidade para o técnico na hora de montar a equipe com jogadores de diferentes características. Então, não acho que seja um problema, pelo contrário, pode até ser solução em alguns momentos. A Renata Santos. Gente, o que foi isso que aconteceu no Maracanã? Meu Deus! Deu dó do Vasco, gente. Deu dó do Vasco da Gama. O primeiro tempo parecia Brasil e Alemanha o 7-1. Só que dessa vez o Davi Luiz estava do lado certo. O que o Ayrton Lucas e o Gerson jogaram de bola. Que golaço fez o Ayrton Lucas. O Gerson subindo de cabeça sozinho. Não interessa se o time do Vasco é muito ruim. O Flamengo fez o que tinha que fazer. E a sorte do Vasco, mas põe sorte nisso, é que o Flamengo abdicou do jogo no segundo tempo. O Flamengo ficou no vestiário. Porque se o Flamengo volta, gente, do jeito que estava, era 7, 8. Ia ser talvez a maior goleada da história de Flamengo e Vasco. Mas o Flamengo ficou no vestiário, o Flamengo abdicou do jogo. O Flamengo não quis jogar o segundo tempo, tirou o pé, ficou tocando a bola de lado, esperando o tempo passar. Agora, você já se... O Vasco não só entrou em campo com uma baita desvantagem do orçamento, mas entrou em campo com uma baita desvantagem técnica. Gente, com todo respeito à torcida do Vasco, que estava aí esperançosa, iludida com essa SAF. Gente, o time do Vasco é horroroso. Tá na zona de rebaixamento, não tá por acaso na zona de rebaixamento. Esse time, do jeito que tá, tem enormes chances de ser rebaixado de novo. E a torcida do Vasco, ela tá brava com o Barbieri, a grande parte que é a saída do Barbieri. Gente, qual treinador vai fazer milagre com esse time? Cara, o time do Vasco, olha, o Vasco vem, né, nessas últimas 2 décadas, pelo menos, aí vivendo momentos muito ruins, vários rebaixamentos.
e o torcedor do Vasco estava carente. Então, quando veio essa SAF, ele se encheu de esperança, ele se iludiu. Mas não aconteceu nada, hein? O Vasco, futebolisticamente falando, tá tão ruim quanto era antes. O Vasco, de novo, tem time para não cair. Desculpa, tem novamente time para cair. A briga com o Vasco esse ano, de novo, é lutar contra o rebaixamento. A não ser que agora, esse mês aí, o Vasco vá às compras aí e compre 4, 5 jogadores pelo menos. Passando o primeiro tempo foi surreal. Segundo clássico que o Flamengo ganha, eliminou o Fluminense semana passada na Copa do Brasil. Hoje, meteu o chocolate, atropelou o Vasco. Então, tá tudo dentro da realidade. O Flamengo tá aqui no futebol carioca. O Botafogo, o Fluminense e o Botafogo e o Fluminense, o Botafogo e o Vasco estão aqui, gente. Ainda a diferença tática, técnica, financeira é gigante. O Flamengo no Rio de Janeiro ainda reina absoluto. Mas, ó, que deu dó do Vasco, gente, sem sacanagem. Deu dó do Vasco. Se inscreve. Então é isso aí, nação. Mais um Reactinha. Como o Ben já falou, deu dó do Vasco. Óbvio que o Flamengo jogou uma partida muito boa no primeiro tempo. Matou, já resolveu o jogo no primeiro tempo. Já 4-0. Teve aquele lance do Arrascaeta também que ele finalizou na trave, aquele balaço na trave. Óbvio, o Flamengo criou algumas chances aí, né? Que poderia ter matado, ter feito 5-0 e 5-6-0 só no primeiro tempo. Óbvio, acabou não concluindo, mas com 4-0 o placar muito viável no primeiro tempo. Óbvio que a gente não esperava. O torcedor, ninguém esperava e falava: ah, no primeiro tempo vai ser 4-0 Flamengo. Ninguém esperava isso, né? Foi um placar que foi construindo no decorrer do jogo aí, né? Pelos espaços que o Vasco acabou cedendo no Flamengo. O Flamengo, nos primeiros 10 minutos ali, o Vasco quis jogar de peito aberto com o Flamengo. Conseguiu até um determinado tempo, pressionando, marcando ali, querendo algumas chances de gol ali, bem... Uma chance, entre aspas, que não era chance. E depois da primeira estocada do Flamengo no gol do Vasco, golaço do Pulgar, né? Depois, 2 minutos, 3 minutos, veio o lance daquela fatiada do Arrascaeta pro Gerson, 2-0. E dali a torcida e os jogadores já ficaram meio tonteados ali por levar 2-0 em 3 minutos ali. Em 3 minutos, praticamente, leva 2 gols. Ficou tonteado ali e depois, dali em diante, pro final do primeiro tempo, só foi ladeira abaixo. O Flamengo conseguiu fazer 3-4-0, poderia ser mais. E já resolveu a primeira. A torcida do Vasco foi até embora, né? Eu vi os comentaristas falando que pelo menos a metade da torcida do Vasco foram embora ali, ou pelo menos a metade ou um terço ali foram embora no primeiro tempo, né? Assim que acabou o primeiro tempo. E aquilo no segundo tempo, o Flamengo, óbvio. O Flamengo tirou o pé, sim. Tirou o pé, veio com pouca intensidade. Isso era nítido dentro de campo. Porque quinta-feira tem jogo pela Libertadores, né? E o Mauro falou, se não fosse, poderia ser uma goleada histórica, né? Poderia ser uma goleada histórica se não tivesse jogo quinta-feira. Mas como os jogadores queriam se poupar, os jogadores fez certo em se poupar, pensando na quinta-feira. Terça-feira descanso, quarta-feira aquele treino normal e quinta-feira já é jogo novamente para a Libertadores. Então o Flamengo venceu 4-1. Esse pênalti, sincero, é um pênalti muito duvidoso, meu filho. Na tua opinião, foi pênalti ou não? Foi pênalti ou não? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Pra mim, cara, eu sinceramente estou muito... É um pênalti muito mandrake, meu filho. Falei até com o direito paulista. Que é um pênalti muito esquisito, muito duvidoso. Sinceramente, eu tô em dúvida. Tô em dúvida. Mas tô mais pelo lado que não foi do que foi. Mas é isso aí e tamo junto. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e o seu like também. Valeu. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você assistir esse canal aqui. Tamo junto. Se inscreve, ativa as notificações, que é importante para tu receber nossos próximos vídeos. E 4-1 Flamengo. O próximo jogo do Flamengo é contra o Racing no Maracanã. Quinta-feira, dia 8, feriado, se não me engano. De Corpus Christi, alguma coisa assim. No Maracanã. Palpite para esse jogo contra o Racing? Ainda tá muito cedo. Valeu! E deixa o like.
Fechou? Valeu.